afternoon. Boa tarde. So we are going to do a small recap Vamos recapitular brevemente, just to lay a sequence of what we have been doing. apenas para mostrar a sequência das coisas que nós temos olhado. And I want someone to give us a recap of what we did yesterday. Eu queria que alguém nos desse resumo daquilo que nós estudamos ontem. Before we go to look at the recap that I've written on the board. Antes da gente partir para o resumo que eu anotei no quadro. Brother Caesar. Ayer tocamos el tema de la libertad religiosa en Estados Unidos como fundamento de su gobierno. So yesterday we talked about the religious liberty as one of the bases of the United States. De cómo el capítulo 12 de Apocalipsis consiste en la persecución del Estado contra la iglesia. ¿Cuál capítulo? 12. The chapter 12 of Revelation talks about persecution from ¿Contra quién? Del Estado contra la iglesia. State against church. Y también mencionábamos que el mar representaba a Europa y que la iglesia se movió hacia la tierra gloriosa que es Estados Unidos. We also mentioned that the seas represent Europe, and the church fled from Europe to the United States. Y más o menos eso fue lo que se tocó ayer. And this is what we basically talked about yesterday. Thank you. Obrigada. So yesterday we went to Revelation 12 Ontem nós fomos para Apocalipse 12. and we were trying to look at how the United States will speak. E nós tentamos entender como os Estados Unidos iriam falar. And we saw at 1798 it is going to speak. E nós vimos que os Estados Unidos iriam falar em 1798. So just to lay a small train of thought that we have been carrying since the first day, Então, apenas para delinear aqui uma série das coisas que temos falado nos últimos dias. so we started by defining the theme of the Bible, Nós começamos definindo o tema na Bíblia. and we said that the great controversy is running us from Eden to Eden. E nós dissemos que o grande conflito ele corre desde o Éden até o Éden. We saw at some few themes where God was trying to restore Eden. We saw that We saw some themes vimos alguns assuntos that God was trying to restore Eden. que Deus estava tentando restaurar Éden. And we said that the beginning is Alpha, the end is Omega. Nós vimos que também o começo é o alfa e o fim é o ômega. And this history is a progressive destruction or a progressive restoration. E essa história é uma destruição progressiva ou também uma restauração progressiva. And we said you can look at this history in two ways, E dissemos que podemos olhar para essa história de duas maneiras. either as a progression Ou como uma progressão, or as a repeat and enlarge. ou como uma repetição e ampliação. And then we saw two classes E logo vimos duas classes represented by Satan and his allies and Christ and his allies. sendo representadas por Satanás e seus aliados e Cristo seus aliados. And we tried to look at how this great controversy has been carried out in the book of Daniel. E tentamos olhar para como esse grande conflito tem sido travado no livro de Daniel. So we went to Daniel 2, Nós fomos para Daniel 2. and in Daniel 2 we juxtaposed Satan's kingdom and God's kingdom. E nós vimos em Daniel 2 o reino de Satanás e reino de Deus em contraste. And we saw the kingdoms of Bible prophecy. Nós vimos os reinos da profecia bíblica. We also saw a stone that is cut out of the mountain to hit the feet of Vimos the também statue. essa pedra que é cortada da montanha para atingir os pés. So one thing that I'll mention prematurely Uma coisa que eu já tinha mencionado de forma bem antecipada is that when we look at God's kingdom, é que quando nós olhamos para o reino de Deus,
there is a stone that is being separated from the mountain. Há uma pedra que é separada da montanha. So if these things are juxtaposed, Então, se essas coisas são colocadas em justaposição, what is the purpose of juxtaposition? qual é o propósito da justaposição? Julio, why do we juxtapose things? Por que colocamos coisas em justaposição? Para comparar e contrastar. To compare and To contrast them. compare and to contrast. So when we compare and contrast Satan's kingdom and God's kingdom, Então, se nós compararmos e contrastarmos os reinos de Satanás e Deus, if something is being cut out from God's kingdom, se vemos que então uma coisa é cortada do reino de Deus, we should expect something to be cut out from Satan's kingdom. nós deveríamos esperar que também alguma coisa seja cortada do reino de Satanás. At least that's what parable teaching teaches us. Pelo menos é isso que o ensino por parábolas nos mostra. And I will say that this group that is cut is the wheat. E eu diria que esse grupo que é cortado And é I'm using the word o trigo. and I'm using the word wheat as a symbol. E eu uso esse trigo como sendo um símbolo. So we asked ourselves, where else do we see a statue or something being hit with a stone? E nós também nos perguntamos quais outros lugares nós encontramos uma estátua sendo atingida por uma pedra. This took us to the book of 1 Samuel 17. Isso nos levou para o livro 1 Samuel 17. And we quoted Goliath to the statue, David to Christ, the stone to God's instrumentality. E nós alinhamos Golias com a estátua, Davi com Cristo e a pedra como sendo o instrumento de Deus. Then we asked ourselves, where else in the Bible do we see an image? E também nós perguntamos onde mais na Bíblia nós encontramos essa estátua, uma imagem. And this took us to the book of Revelation 13. E com isso fomos para o livro Apocalipse We saw, 13. we saw the first beast and the second beast. Nós vimos ali a primeira e a segunda besta. It was an image of the object. Era uma The second imagem, a segunda besta era a imagem de um objeto. Then we wrote similarities and differences. E logo nós notamos aqui as semelhanças e as diferenças. And we identified that the lamp beast is going to speak as a lamb. Identificamos que essa besta semelhante a um cordeiro And the falará dragon como beast is cordeiro. going to speak as a dragon. E a outra besta como dragão falará como dragão. And these both are speaking about the second beast. E isto com respeito à segunda besta. So we also took up a line of Revelation 13:11. E também nós olhamos para a linha de Apocalipse 13, versículo 11. And we see a progression starting from 1798 to the Sunday law. E vimos aqui uma progressão iniciando-se em 1798 até o decreto dominical, Where the United States is turning from a lamb to a dragon. onde os Estados Unidos se tornam ou se transformam de cordeiro para dragão. We read from the great controversy that the speaking of a nation is its judicial and legislative authorities. Nós limos no grande conflito que o falar do dragão é a sua autoridade legislativa e o falar é o dar leis e alguém sabe? Authority? A sua autoridade legislativa. Okay. So when the dragon is going to speak at the Sunday law, Então, se o dragão fala no decreto dominical, we identify this is putting in place of laws. nós identificamos isso sendo como o passar de leis. And then we went and drew a progressive line from Revelation 12. Em seguida, nós vimos essa linha progressiva em Apocalipse 12. And we went to Revelation 12 to try and understand why is the United States coming up as a lamb. E nós fomos para Apocalipse 12 para tentar entender por que os Estados Unidos se levantam como cordeiro. And Revelation 12 is going to tell us it's coming up as a lamb so that it can swallow up the flood. E Apocalipse 12 nos conta que essa besta é como cordeiro para poder engolir as águas, não? A água. And the symbol that the United States is being represented in Revelation 12 is the earth. E o símbolo com que os Estados Unidos são representados em Apocalipse Revelation 12, certo? Yep. Uhum. Is the 12 é a terra.
But one thing I want us to notice, Mas uma coisa que eu quero que vocês notem that during 538 to 1798, é que no período de 538 a 1798, and I want us to focus on this history a little bit, eu quero que vocês notem essa história e queremos focar essa história um pouco. we're going to see three entities: the dragon, the serpent, and the woman. Ali nós veremos três entidades, isto é, o dragão, a serpente e a mulher. In Revelation 13, Em Apocalipse 13, from 538 to 1798, the 1260, 538 a 1798, ou seja, os 1260, we also see the dragon, the beast, and the saints. também vemos ali o dragão, a besta e os santos. So today, Hoje, então, we want to carry this line of 538 to 1798 nós queremos estudar essa linha de 538 a 1798. and I want us to bring it side by side with the line of the United States E eu quero colocar ela lado a lado com a linha dos Estados Unidos, so that we can put some things in place. para que possamos colocar algumas coisas no seu devido lugar. So let's go to Revelation 12. Então vamos abrir Apocalipse 12. And I want someone to read for us Quero que alguém leia 14 and 15. os versículos 14 e 15. Sister Elisa. 14 e 15. Revelation 12, 14 and 15. Apocalipse 12, 14 y 15. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. So in Revelation 12, Em Apocalipse 12, Sister Elisa, what is the wilderness? que seria esse deserto, irmã Elisa? What is it a symbol of? Ela é símbolo de quê? De pocas personas. Few persons. Few people. Yeah, in the wilderness you find few people, yes. Certo, no deserto você encontra poucas pessoas, But what was going to happen in the wilderness? mas o que aconteceria no deserto? It's written in the verse. Está escrito aqui no versículo. Iba a ser sustentada por tiempo. She was going to be sustained, She was going to be nourished. nourished, yeah? Yeah, then I want you to read verse 6 Então quero que você leia o versículo of 6 Revelation 12. de Apocalipse 12. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. So what else do you find there? Então o que mais você pode encontrar aqui? Tiempo. The time. A time. This time is connected to what? E esse tempo está ligado a quê? A la época de supremacía papal. To the time of papal supremacy. Okay. And what happened to the woman? E o que aconteceu com a mulher? Ella huyó al desierto y fue sustentada ahí por Dios. Well, she fled to the desert and she was nourished. So God was nourishing the woman inside the wilderness. Ou seja, Deus, ele como que fala? Alimentou ou sustentou a mulher no deserto. And we can see that 1,203 score days is synonymous to a time, times, and half a time. E nós vemos que esses 1260 dias equivalem a esse tempo, tempos e metade de um tempo. So the wilderness Então, o deserto is a symbol of the 1260. é um símbolo dos 1260. So when when the woman flees into the wilderness, Quando a mulher foge para o deserto, God is going to nourish her, Deus a sustenta, but also mas também the dragon is following her to the wilderness to go and persecute her. temos o dragão que segue no deserto para persegui-la. So from 538 to 1798, Então, de 538 a 1798, it's the 1260, temos os 1260. it's the wilderness,
é o deserto. And we see some people in the wilderness. E também vemos algumas pessoas no deserto. One of them is a woman, Uma delas é sendo a mulher. another one is the serpent. E o outro é a serpente. Brother Julio, I want you to read for us 16. Lê para nós versículo 16, Revelation por 12, gentileza. 16. Apocalipse 12, 16. E a serpente lançou da sua mão, da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. So what do you understand from that verse? O que você entende nesse versículo? Entendendo que a água representam pessoas ou povos ou muitas pessoas, So if I consider that waters is many people, dá para a gente entender aí que representa a perseguição. I think we can conclude that it is talking about persecution here. Okay. So the flood, Ou seja, essas águas, so there's a flood here. temos aqui águas ou dilúvio, não? And this flood, E it's for carrying away the woman. esse rio, pardon me? It was to carry away the woman. Esse rio foi lançado para lavar ou para And we understand Lavar that essa to carry mulher. away levar fora, ou como que fala? was to destroy. E o propósito era destruí-la. So the serpent is casting out a flood. Serpent? The serpent is. Casting out a flood. Essa serpente, ela tragou o rio. So that it can go and carry away or persecute the woman. Perdão, não, como que fala aqui? Ela lançou o rio para poder arrebatar, não? A mulher. It's okay. Yeah. But as the flood is going after the woman, Mas no momento que esse rio está indo atrás da mulher, the earth is opening her mouth. a terra abriu a boca. So we see the earth Então nós vemos aqui a terra opening up its mouth to swallow the flood. abrindo a sua boca para engolir esse rio. So this serpent is casting out a flood. Então, e a serpente, ela lançou esse rio. But also in verse 16, Mas também em versículo 16, who is casting out the flood? quem está aqui lançando essa água, ou esse rio? Verse 15 it's telling us the serpent cast out the flood. Em versículo 15 nos informa que é a serpente que lançou da sua boca água como rio. And verse 16, who's casting out the flood? Em versículo 16, quem é que está lançando The the dragon. o dragão? So we also have an entity dragon, Então temos também aqui a entidade do dragão. and this dragon is also casting out a flood. E esse dragão, ele também lança um rio, ou águas. We have said that a flood is used to carry away the woman or persecute her. Nós dissemos que esse rio, ele é para fazer arrebatar a mulher. But God is trying to use two natural entities of the serpent and the dragon Mas Deus, ele quer aqui usar duas entidades naturais, a serpente e o dragão, to illustrate a work that someone is doing from 538 to 1798. para ilustrar esse trabalho, essa obra que é feita desde 538 até 1798. So from 538 to 1798, Então, de 538 a 1798, there are three people that are brought to view: temos três personagens que são nos mostrados aqui. the woman, the serpent, and the dragon. A mulher, a serpente e o dragão. The woman, so the serpent and the dragon are casting out floods. A serpente e o dragão, eles lançam rios ou águas como rio. And it is supposed to go and persecute the woman. E o propósito é perseguir a mulher.
But from our previous presentation, Mas, baseado nas nossas apresentações anteriores, we said that from 538 to 1798, dizemos que de 538 a 1798 there was the fifth head. temos a quinta cabeça. And the fifth head brought or combined church and state. E essa quinta cabeça reuniu igreja e Estado. We went to Revelation 17 Nós fomos para Apocalipse 17, and saw that this power is being referred as Mystery Babylon. onde who's referred? The fifth head. A quinta cabeça é definida como mistério Babilônia. And we saw that it was papal Rome. Vimos que isto é Roma papal. So when the earth is opening its mouth, Então, quando a terra abre a sua boca, it's going to help the woman. will help the woman, vai ajudar a mulher. So the earth is in favor of the woman. Ou seja, essa terra está a favor da mulher. But how many things is it going to swallow at 1798? Mas quantas coisas ela engole ou tragou em 1798? Sister Gabriela? I think two. Two things. Duas coisas. Why did you say two? Por que você disse duas? Because we saw that in the verses. Nós vimos isso aqui descrito nos versículos. What did we see in the verses? O que nós vimos nos versículos? First, she casts out the waters. and then Primeiramente, she swallows ela, it. So it does that. ela lançou as águas. Who cast out the water? Quem lançou as águas? The dragon? O dragão. Who else? Quem mais? It's on the board. Serpent, the serpent and the serpente. dragon. So the serpent and the dragon are casting out floods. Então, a serpente e o dragão, eles lançam água. So the serpent A and the serpente dragon are two different e o entities, dragão são duas entidades diferentes, but they have a common enemy. mas eles têm um inimigo em comum. So when the earth is opening its mouth at 1798, Então, quando a Terra abre a sua boca em 1798, which flood is it swallowing? Is it the first one, the second one, or both? qual a água, qual rio ela está engolindo ou tragando? É a primeira, ou a segunda, ou ambas? Sister Gabriela has told us both. A irmã Gabriela diz que são ambas. So I suggest, Sugiro, então, so that when we read 1798, quando falamos sobre 1798, whoever the earth represents, quer que Earth quem seja que representa essa terra has to formulate a counterpart of the flood cast out by the serpent, precisamos aqui encontrar uma contraparte das águas ou do rio da serpente, and also the flood cast out by the dragon. como também dessas águas que são lançadas pelo dragão. So it has a twofold work. Ou seja, é uma obra dupla. And we know it's the United States. E it unites or it relates? We know it's the United States. Sabemos que isto são os Estados Unidos. And the United States E os Estados Unidos has two horns. têm dois chifres. Let me write religious liberty Deixa eu escrever aqui a liberdade religiosa and also civil liberty. e também liberdade civil. There's a quote I want us to read. Tem uma citação que eu gostaria de ler com vocês. It's from GC 441. Isso é do Grande Conflito 441, Paragraph 1. o primeiro parágrafo. We had already read it, but Já lemos essa there's something citação, else I want us to see. mas tem mais um detalhe que eu gostaria de ver com vocês. So it's going to speak about USA, Aqui vai falar sobre os Estados Unidos, how it rises up in innocency and gentleness, como ela é inocente innocency and gentleness. e amigável. The first one. And the United States, E os Estados Unidos, we saw that it was an asylum for those who are running from Babylon to the glorious land.
vimos que ela servia como um refúgio para aqueles que fugiam da Babilônia para a Terra Gloriosa. which was from Europe to the United States. Isto é, da Europa para os Estados Unidos. So when we read the second sentence, which starts among the Christian exiles, Então, quando lemos a primeira sentença, que começa 441.1, here, ok. Entre, I'll read that sentence, the second sentence. perdão, a segunda sentença. 17, here. Yes. That's wrong. Ok. Okay. Entre os exilados. So it reads, among the Christian exiles who first fled to America and sought an asylum from royal oppression and Christian priestly intolerance were many who determined to establish a government upon the broad foundation of civil and religious liberty. Diz aqui, entre os exilados cristãos que primeiro fugiram para a América do Norte e buscaram asilo contra a opressão real e a intolerância dos sacerdotes, muitos havia que se decidiram a estabelecer um governo sobre o amplo fundamento da liberdade civil e religiosa. So, Brother Carlos, Irmão Carlos, these Christian exiles, esses exilados cristãos, what are they running from? eles estão fugindo de quê? De la opresión sacerdotal, la opresión sacerdotal. Well, the priestly, I would say, oppression. Okay, priestly intolerance, what else? Certo, a intolerância dos sacerdotes. Que mais? Opresión real, Well, the royal oppression. Royal oppression. So we have royal oppression. Então temos aqui a opressão real. And priestly intolerance. E a intolerância dos sacerdotes. Intolerance. So I want you to tell us Eu quero que você nos conte what you understand by priestly intolerance and royal oppression. o que você entende ser essa intolerância dos sacerdotes e a, como que fala, a opressão real. yo hallo como intolerancia sacerdotal, So I understand this is priestly intolerance. que los sacerdotes imponían las cosas. Es decir, So the priests, they were imposing things. ellos no sé cómo, What are they imposing? O que eles estão impondo? su religión, Their religion. Their religion or their laws or their doctrine? ajá. Suas leis, suas doutrinas. So what will you tie it to? Isso você vai ligar a quê? In relation to state and the church. Com relação à igreja e Estado. Priestly intolerance. A intolerância sacerdotal. You've told us it has to do with something about religion. Você nos disse que tem a ver com a religião. The priests of the Roman Catholic Church, they were oppressing people through their religion. E os sacerdotes da Igreja Católica Romana estavam oprimindo as pessoas através da religião. Is that power from the church or power from the state? Isso é um poder estatal ou um poder religioso, o da igreja? Estatal. State power. State power? Poder Bueno, estatal? de los dos, porque había, No. había una unión. No, actually it was both because they were united. They were united, but
eram unidos, mas Sí, la iglesia recurría al Estado para que el Estado oprimiera al pueblo. so the church, they went to the state so that the state could oppress the people. Okay. What about royal oppression? Então, e como você entende essa opressão real? When someone tells you about royal Quando alguém fala para você sobre real ou realeza, or royalty, what does it mean? o que isso quer dizer? La autoridad, como presidente, la reina, el rey. Well, it's like the authority of a president or a king or a queen. So it's from the state. Então, isso se refere ao Estado. Ujú. So the first Christian exiles to run to America, Os primeiros cristãos exilados, eles fogem para a América. they were running from Roman oppression Eles estavam fugindo da opressão romana, from the state, do Estado, but they were also running away from church oppression. e também estavam fugindo da opressão eclesiástica. And we saw that for a nation, the speaking of a nation, sorry, E vimos que o falar da nação, the church can only oppress you through its laws, vimos que a igreja somente pode oprimir você através das leis, the state can only oppress you through its laws. como também o Estado também somente pode oprimir você através de leis. So what were the Christian exiles running away from? Ou seja, os exilados cristãos estavam fugindo de quê? They were running from a church-state relationship. Eles estavam fugindo de uma relação de igreja com Estado. And we gave examples yesterday E ontem nós demos exemplos that the government of God, que o governo de Deus, the church is equal to the state. que é onde a igreja é igual ao Estado. And we saw that Christ in Matthew 22 E vimos que Cristo, em Mateus 22, is separating church and state by telling the Jews and the Pharisees ele separa igreja e Estado, dizendo aos judeus e aos fariseus to pay taxes to Caesar pagarem os impostos a César, and that which belongs to God they should give him. e aquilo que pertence a Deus, eles também deveriam dar a Deus. So this church and state being separate, Então, tendo igreja e Estado separados, we can see it from Moses and Aaron. podemos ver com Moisés e Arão. Aaron was ruling the church. Arão estava lidando a igreja. Moses was the leader of the state. Moisés, ele era o líder do Estado. So I suggest Eu sugiro, então, there is a church-state relationship in the 1260. que durante os 1260 temos uma relação entre igreja e Estado. The earth is coming to swallow up the flood. A terra vem para engolir, ou para tragar esse rio, essas águas. This church and state relationships looks like this: priestly intolerance and royal oppression. E essa relação entre Estado e igreja se parece com isso aqui, essa intolerância sacerdotal, como também a opressão real. So when the earth is swallowing up the flood, Então, quando a terra ela traga o rio, it has to come up with two mechanisms ela precisa oferecer dois mecanismos of dealing with the priestly intolerance para lidar tanto com a intolerância sacerdotal, and of royal oppression. como também com a opressão real. So the royal oppression A opressão real, is dealt by the horn of civil liberty, ela é lidada com através do chifre da liberdade civil. and priestly intolerance, E a intolerância sacerdotal, religious liberty is able to keep it in check. temos a liberdade religiosa que a mantém em xeque. And we said religious liberty is about worshiping according to your own conscience. E nós dizemos que a liberdade religiosa significa que você pode adorar conforme o que a sua consciência. And civil liberty is the state does not have any power to persecute you according to your religion.
E liberdade civil significa que o Estado não tem nenhum poder ou nenhuma autoridade de perseguir você por causa da sua religião. So in the 1260, there are two things persecuting the woman. Então, nos 1260 temos duas coisas perseguindo a mulher. So what has to come up after 1798 has to deal with those two issues. Então, o que precisa vir depois de 1798 para lidar com esses dois assuntos? And we saw that comes up in two horns, religious liberty and civil liberty. Vimos que o que segue tem a ver com a liberdade religiosa e liberdade civil. So from 1798 to the Sunday Law, Então, de 1798 até o decreto numerical, the United States is a lamb. temos os Estados Unidos sendo o cordeiro. It's not a pretended lamb, Não é um cordeiro fingido, but it's a real lamb. mas é um cordeiro real. And we say that the Sunday Law, Nós dizemos que o decreto dominical, the United States is going to speak as a dragon. temos os Estados Unidos falando como dragão. And when it speaks as a dragon, E quando fala como dragão, it's going to copy what happened from 538 to ela 1798. vai copiar aquilo que aconteceu durante 538 a 1798. So we have a literal 1260. Ou seja, nós temos aqui 1260 literais, So when the United States is going to speak as a dragon, e quando os Estados Unidos falam como dragão, the 1260 will be repeated but symbolically. temos os 1260 sendo repetidos, porém de maneira simbólica. Who has a question so far? Quem tem perguntas Ora, até comment. agora sobre isso? So a question, Então, uma pergunta. religious liberty, Yeah. religious liberty and civil liberty, Keep going. where are they contained in? Onde estão contidas a liberdade religiosa e a liberdade civil? These two, where are they contained in? Esses dois, onde eles estão contidos? Rafael? Constituição Americana, In the American Constitution, In the Constitution. na Constituição, So in the institution of the Constitution, na instituição da Constituição, the United States is speaking as a lamb. temos os Estados Unidos falando como cordeiro. And we saw that the first beast of Revelation 13, 1 to 10, E vimos que a primeira besta de Apocalipse 13, 1 a 10, it was changing times and laws. estava mudando tempos e leis. But when the second beast is going to speak as a dragon, Mas quando a segunda besta fala como dragão, it's going to do what the first beast did. ela fará aquilo que a primeira besta fez. So if the speaking of the United States as a lamb from 1798 to the Sunday Law is through the Constitution, Então, se a besta semelhante a cordeiro fala através da Constituição de 538 de 1798 até decreto dominical, we can therefore conclude podemos concluir então that from the Sunday Law to the close of probation, when the United States is speaking as a dragon, que a partir do decreto dominical até o fechamento da porta da graça, quando os Estados Unidos falam como dragão, what does it have to entail? o que eles precisam abranger? The breaking of the Constitution. Eles precisam quebrar a Constituição, Because it's changing times and laws. porque ela muda tempos e leis. So from the Sunday Law to the close of probation, Então, do decreto dominical até o fechamento da porta da graça, there's something to do with the Constitution, temos algo que lida com a Constituição, but the Constitution is being broken. e essa Constituição ela é quebrada. But just like we said previously, Mas como nós acabamos de dizer, the lamp is rising up progressively, esse cordeiro ele se levanta de maneira progressiva. therefore the dragon is not an instantaneous work at the Sunday Law.
Instantaneous the what? instant. The dragon. Então, é por isso que speaking as a dragon. o falar do dragão não é um ataque instantâneo contra a Constituição. So therefore, the dragon has to rise up progressively. Ou seja, o dragão ele precisa também se levantar de maneira progressiva. And we're going to look at it in our couple of classes to come. E nós vamos lidar com isso em algumas aulas para frente. So one thing that I'll just lay out as we summarize, Então, resumindo, algumas coisas que eu acabei de explicar. I want us to go to Revelation 13:3. Quero que abrem comigo Apocalipse 13, 3. Yeah. Jessica, can you kindly read for us? Você poderia ler para nós, por gentileza? Versículo 3, 13:3. Apocalipse 13. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. So what is happening there? O que acontece aqui? Uma ferida de morte que é curada. Well, we have a deadly wound that was healed. A deadly wound that was healed. Uma chaga mortal que foi curada. Okay. Let me draw it like this. Então, deixa eu ilustrar isso dessa maneira. So there's a point in time Nós temos um ponto no tempo where the beast receives a deadly wound. onde a besta recebe uma ferida mortal. When is that period in time? Qual- Where is that point in time? Qual é esse ponto no tempo? 1798. 1798. 1798. 1798. So at 1798, Então, em 1798, the beast receives a deadly wound. temos a besta recebendo essa ferida mortal. But which is this beast that is wounded at 1798? Mas qual é essa besta que é ferida em 1798? O papado. The papacy. It was this beast before 1798. It was this beast before 1798. Era essa besta antes de 1798. And this beast, E essa besta, we have seen it's starting from 538 vimos que ela começa em 538 to 1798, até 1798, which is the papacy. que é o papado. But the papacy, Mas o papado, okay, not the papacy. The fifth head deixa-me corrigir, a quinta cabeça, or papal Rome ou Roma papal, has the serpent eles contêm a serpente and has the dragon. e também o dragão. The dragon O dragão, we identified a while ago as Europe. nós identificamos como sendo Europa The papacy is the serpent. e o papado sendo a serpente. So when the deadly wound is inflicted, Então, quando essa ferida mortal é infligida, this union between church and state is separated. temos essa união entre igreja e Estado sendo separada. And we know the papacy was sitting on many waters. E sabemos que o papado estava sentado sobre muitas águas. We said the many waters is Europe. E nós The dizemos que European essas nations. muitas águas são as nações europeias. So when we read 1798, Então, quando nós lemos 1798, when the beast is wounded, quando essa besta é ferida, what is taken away from the papacy? o que é tirado do papado? Or how is the deadly wound inflicted? Ou como essa ferida mortal é infligida? You want to answer? Sure. Se quiser responder. Ela é tirada do poder de liderança. Well, she's taken away from her position, from her leading position. Coroa é tirada. Perdão? So the crown is taken away. Who does that work? Quem faz essa obra? Berthier, Berthier? quando
destitui o Papa Pio VI. When he, quando ele faz o quê com Pio VI? When he restitutes Pope Pius VI. Okay, at 1798, Certo, em 1798, what happens to the papacy? o que acontece com o papado? It receives a deadly wound. Ela recebe uma ferida mortal. My question is, how does this inflicting of the deadly wound look like? E a minha pergunta é, com que se parece essa ferida mortal que é infligida? Como esse infligir da ferida mortal se parece? So in Revelation 13:10, Em Apocalipse 13:10, we see someone being taken into captivity nós vemos alguém sendo levado em cativeiro and being killed by a sword. e sendo morto por espada. And we know a sword inflicts a deadly wound. E sabemos que a espada ela inflige uma ferida mortal. So by the papacy receiving a deadly wound, Então, o papado recebendo uma ferida mortal it's taken into captivity. significa que ela é levada Do you, understand? em cativeiro. Do you understand it like that? Vocês compreendem isso da mesma maneira? Yeah. Okay. So at 1798, Sister Elisa, Então, 1798, what irmã happens to Elisa, the papacy? o que acontece com o papado? Or how does that infliction of the wound look like in 1798? Como é que se manifesta essa ferida mortal que é infligida? Em 1798. Le quitan al papado el poder al Papa Pío VI, fue. So the papacy, the power is taken away from the papacy, and that is Pope Pius VI. Que fue llevado, lo secuestraron o fue llevado en cautiverio. Well, they hijacked him, and he was taken into captivity. Okay. So who comes and takes him into captivity? Quem vem para levá-lo em cativeiro? Quem leva o Papa em cativeiro é a França. Well, it's France who takes them into captivity. So it's Napoleon, Napoleão, King of France. o rei da França. So in 1798, Em 1798, the papacy receives a deadly o wound. papado recebe uma ferida mortal. Napoleon comes to Rome, Napoleão chega a Roma, goes into the city of Rome, entra em Roma, na cidade, and takes the Pope captive. e leva o papado And he takes cativo the papacy into captivity, e, into exile. Sorry. e o Papa é levado a exílio. And we know from E 1798, sabemos de 1798, the Pope come and dies in 1799. o Papa passa a morrer em 1799. So when he dies, Então, quando ele morre, the fifth kingdom dies. morre também o quinto reino. But we have seen the relationship from 538 to 1798 Mas nós vimos a relação entre 538 e 1798 was between the papacy era entre o papado and the European nations. e as nações europeias. It was the European nations, Foram as nações europeias, through other king of France, através o rei da França, who put the papacy into the throne of the world. que colocaram o Papa no seu trono sobre o mundo. And it was also France E foi também França who killed the papacy. que matou o papado. So we see France putting him into the throne of the world. Então temos França que o coloca no trono We also see France taking him away from the throne of the world. e ao mesmo tempo temos França tirando ele do trono do mundo. But what are we told about the deadly wound? Mas o que é nos dito sobre a ferida mortal? In verse 3, what are we told about the deadly Versículo wound? 3. Curada.
was healed. It was healed. Curada. So that deadly wound was inflicted. Então, essa ferida mortal foi infligida, It dies. ele morre, And for something to get healed, e para que uma coisa seja curada, what does it have to happen? If O something que- is dead, se algo é morto, for something to get healed, para poder curar, what is going to happen to that thing which is dead? o que precisa acontecer com aquela coisa que está morta? Needs to resurrect, ressuscitar. It needs to resurrect. Precisa ressuscitar. So we expect Então, nós esperamos the papacy to resurrect, que o papado ressuscite. but just as the natural, Mas assim como o natural, so is the spiritual. assim também com o espiritual. When someone is dead persecuting, Quando, dies persecuting, quando alguém morre perseguindo, when he resurrects, quando ele ressuscita, what will be his behavior? o que será o comportamento dele? Sister Gail? He wants his power back. He wants to get his power back. Because Quer o seu poder de volta. He'll continue from where he stopped. Vai continuar ali onde ele parou. So from 538 to 1798, the 1260 he's persecuting. Então, de 1538 a 1798, ele persegue, He dies. morre, He is resurrecting. ele ressuscita, When he resurrects, e quando ele ressuscitar, he'll still continue what he was doing. ele vai continuar com aquilo que ele estava fazendo. And we know the fifth kingdom, E sabemos que o quinto reino, after the sixth kingdom, depois do sexto, is going to resurrect at the Sunday law. ele ressuscitará no decreto dominical. And we know this is the close of probation. E nós sabemos que isto é o fechamento So da from porta the da Sunday law graça. to the close of probation, Então, do decreto dominical até o fechamento da porta da graça, we expect the persecution to continue. nós esperamos que essa perseguição continue. But when we look at the relationship at the first 1260, Mas quando nós olhamos para a relação nos primeiros 1260, what was taken away from the papacy? o que tinha sido tirado do papado? Which power is this? Qual poder que foi tirado? I agree it is power, yes. Which Certo, eu power? concordo, poder, mas que poder? Religious power. Religious power. Poder religioso? Who is the papacy? Quem é o papado? It's a religion. É uma religião. Do we see the papacy now? Será que nós vemos o papado hoje em dia? Não. No. Não? Well, Is the papacy yes, we see now? it, but not in the way that we used to see it. We see the papacy now. Nós vemos o papado hoje em dia. So it means Então significa that when the deadly wound was inflicted upon papal Rome, que quando essa ferida mortal foi infligida sobre Roma, something was taken away from him. alguma coisa foi tirada dela. If he is still a religion, Se ele continua sendo uma religião, then this other part that was taken from him was the state. então essa outra parte que foi tirada dele foi o Estado. So the deadly wound Então a ferida mortal was inflicted upon the papacy, foi infligida ao papado, but what was actually taken away from him mas aquilo que foi de fato tirado dela was the state power. foi o poder estatal. And when you look at the power of the state is the persecuting power. E se você for olhar para o papado, o poder que persegue de fato é o Estado. So when papacy is going to resurrect at the Sunday law, Então, quando Roma ressuscitar no decreto dominical, what will it receive for it to be a persecuting power? o que ela receberá para se tornar um poder que persegue? Or to continue the 1260? Para poder continuar os 1260. The what? Just compare this history and this history. Apenas comparem as histórias. Those, O poder estatal. State power. the state power. O poder estatal. So the state power was taken away from the papacy. Então, o poder estatal ele é tirado do papado. That relationship is cut out. Essa Cut relação é cortada dela. When it resurrects at the Sunday law, E quando ela é ressuscitar no decreto dominical, it will regain back its state power. ela vai ganhar de volta o poder estatal. But we said this is the beast. Mas nós dissemos que essa é a besta. The beast dies. A besta morre. And when it resurrects, E quando ela ressuscitar, it is going to
resurrect the beast, ressuscitará a besta, but I suggest it's going to resurrect the image of the beast. mas será essa vez apenas a imagem da besta. Because the beast spoke as a dragon, Porque a besta falou como dragão, the beast which is going to resurrect at the Sunday law is going to speak as a dragon. por isso que a besta que ressuscitará no decreto dominical também falará como dragão. And from this upper line, we have seen that the United States will speak as a dragon from the Sunday law. E nessa outra linha, nós vimos que os Estados Unidos falarão como dragão no decreto dominical. So the papacy dies, or papal Rome dies. Roma papado morre, The United States lamp is ruling. o cordeiro dos Estados Unidos está no poder, reinando. And the image of the beast is going to resurrect at the Sunday law. E essa imagem da besta ressuscitará no decreto dominical, It's going to speak as a dragon. falará como dragão. So we can see Então nós podemos ver that the United States is ruling from 1798 to the Sunday law. que os Estados Unidos estão reinando de 1798 até o decreto dominical. And we know this is the sixth kingdom of Bible E nós prophecy. sabemos que esse é o sexto reino da profecia bíblica. But also we see the United States Mas from também Sunday law to the close of Vemos probation. os Estados Unidos do decreto dominical até o fechamento da porta da graça. And we know after the sixth head E is the seventh head. sabemos que a sexta cabeça é seguida pela sétima. So this is showing that the sixth kingdom and the seventh kingdom Então isso mostra que o sexto e o sétimo reinos is the United States, são os Estados Unidos. but the sixth head is the United States lamp, Mas o sexto, a sexta cabeça é os Estados Unidos como cordeiro. and the seventh head is the United States dragon. E a sétima cabeça é os Estados Unidos sendo o dragão. So I know for a very long period of time we have been saying from the Sunday law we expect the United Nations. Então, eu sei que por muito tempo nós ensinávamos que a partir do decreto dominical nós esperamos as Nações Unidas. But from parable teaching we see that what we expect is the United States. Mas o ensino por parábolas nos mostra que nós deveríamos esperar os Estados Unidos. So from tomorrow we're going to see how this transition takes place from the sixth to the seventh, Então amanhã vamos olhar como essa transição acontece da sexta para a sétima. and what it means that the United States is the seventh kingdom of Bible E o prophecy. que significa que essa sétima cabeça é os Estados Unidos na profecia bíblica. So I want us to close there, but we're going to recap this tomorrow in a more Então detailed gostaria way. de encerrar aqui, mas amanhã nós vamos recapitular o que nós fizemos aqui. So we'll close with the word of prayer. Então vamos encerrar com oração. We thank you, Heavenly Father, for being with us. Agradecemos, Senhor, por estar conosco, Senhor. May you guide us even as we continue for our school. Continue conosco ao continuarmos a escola. We want to believe that in places where two or three are gathered, Nós queremos crer naquilo, na tua promessa, onde 2 ou 3 estão reunidos, you're going to pour your latter rain even unto them. que o Senhor dará a sua chuva serôdia e luz. We are in the time period of the priest where the latter rain is being poured. Que nesse período dos sacerdotes, onde essa chuva serôdia é derramada, I pray that we may recognize it and even ask for it. ora que nós podemos reconhecer essa chuva e também pedir por ela. Bless us now and forevermore. E pray in abençoe-nos Jesus' name. agora e para sempre. Ora em nome de Jesus. Amen. Amém.